Chegou o momento de você dar o próximo grande passo da sua história. Conheça agora o Alegrato Residencial. Com plantas de 55 a 64 metros quadrados, pensadas em cada detalhe para abraçar os seus planos e da sua família. E a facilidade de viver em um bairro completo, o Medeiros, em Jundiaí. Conquiste agora o seu Alegrato. Visite a Casa Santa Ângela e visite o decorado. Voltamos com Temperos de Cinema, nessa série sobre o musical arte, e hoje nós vamos comentar o filme A História do Som. Existem filmes que nos conquistam pelas imagens, outros pelos diálogos, mas existem obras que fazem a gente escutar o mundo de uma maneira diferente. Eu, particularmente, gosto muito de edição de som em filmes, eu observo muito isso, acho. Então, eu ainda não assisti esse filme, mas eu fiquei curiosa e encantada com essa possibilidade. Esse filme, A História do Som, ele é dirigido pelo cineasta sul-africano Oliver Hermanus, e ele parte de uma ideia simples e poética, que é registrar vozes, canções e memórias que poderiam desaparecer, né? Ele é ambientado também logo após a Primeira Guerra e acompanha dois jovens que lhe dividem a paixão pela música, né? E eles percorrem o interior dos Estados Unidos gravando músicas populares, tradicionais, interpretadas por ex-combatentes, né? E durante essa viagem vai nascer uma delicada história de amor entre eles. Como sempre, esse filme vai ser exibido no Movie com Arte, lembrando mais uma vez, no sábado e domingo, às 11 horas. E foi sugestão aqui dos meus parceiros que estão aqui para comentar esse filme comigo. Obrigada mais uma vez, Rafael e Natália, por estarem aqui comigo. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez estar aqui, sempre bom esse papo e vamos falar um pouquinho de cinema, mas de música também. Isso. Aliás, Rafael, eu queria começar com você, que você falasse um pouco, né, desse diretor, que ele optou por uma narrativa bem contemplativa e que o silêncio, ele tem tanta importância, tanto significado como a música nesse filme, né? Sem dúvida. Tem vários momentos que você percebe que ele está, né, colocando a gente dentro de uma... Parece até que a gente está dentro de uma cápsula no tempo, né? A gente está num lugar onde a gente ouve pouca coisa, mas o pouco que a gente ouve é fundamental. O diretor, como você falou, né, ele apareceu há alguns anos, ele teve um destaque depois de dirigir um filme chamado Living, que acho que no Brasil chama-se Viver, que é um remake de um outro filme do Kurosawa, um filme mais antigo, e esse filme fez sucesso, até teve uma indicação Oscar de melhor ator pro Bill Knight. E depois desse filme ele meio que se catapultou, ele conseguiu até fazer essa produção que é maior, e juntar dois atores que estão na crista da onda, digamos assim, que são os atores mais dessa nova geração, dessa jovem geração, que estão no auge, né? O Josh O'Connor, que recentemente apareceu no filme Dia D do Spielberg, e o Paul Mescal, que estourou depois do After Sun, e fez o Gladiador, e está aparecendo em um monte de filme também. Então, assim, os dois estão ali no auge mesmo. E os dois fazendo dois personagens, dois rapazes, né, que se conhecem, se apaixonam e saem nessa viagem, como você falou. Mas tem um adendo que antes da viagem, um deles chega a lutar na guerra, né? O personagem do Josh O'Connor vai para a guerra, o do Paul Mescal não vai, porque ele tem um problema de visão, ele não pode se alistar. Lembrando que os Estados Unidos, o filme é ambientado primeiramente nos Estados Unidos, os Estados Unidos só entrou na Primeira Guerra em 1917. A Primeira Guerra ela começa em 14, mas os Estados Unidos só vai entrar em 17. Então, assim, o filme começa nesse momento, em 1917, quando a guerra já não está perto do seu fim, mas os Estados Unidos estão entrando naquele momento. E o personagem do Josh O'Connor está indo para a guerra. E aí eles vão embarcar. Depois ele volta da guerra, eles voltam a se encontrar. Tá? São
pessoas de origens diferentes, eu diria, né? Um deles, que é o Paul Mescal, uma família um pouco mais pobre, vive num lugar isolado. A história do outro a gente só vem saber depois, e eles embarcam nessa viagem. E o fascinante para mim aqui, Fátima, desse filme, que fala sobre o som, né, como o próprio nome fala, é como ele aborda uma coisa que às vezes a gente não lembra ou a gente não tem noção. Como que o som era captado antigamente? Isso é muito bonito, porque eles têm um aparelho que eles levam, que foi fabricado pelo Thomas Edison, né, e com bobinas de... Uma coisa que eu não sabia, essas bobinas eram feitas de cera. E eles ligam essas bobinas nesse aparelho e conseguem captar o som. Era dessa forma, antigamente, quando surgiu a captação de som, que era realizada. A pessoa tinha que ficar bem perto assim, de um bocal, espécie de um microfone, e essa cera, como se fosse um disco de vinil, ela ia sendo marcada e o som ficava gravado ali. Olha, que interessante. Muito interessante. E isso leva a gente a pensar também como isso foi importante para a história oral. Porque a música, até então, você não tinha como captar ela. Então, como que você sabia como era a voz de um cantor, sei lá, antes da década de 10, por exemplo? Ninguém sabia. Você sabia que existiam cantores, mas ninguém conseguia ouvir. Como era a voz dessa pessoa, como era a música. E a partir dali, você tem uma mudança histórica muito importante, porque isso começa a ser gravado e você começa a captar essa história oral. Porque eles não estão indo gravar com gente famosa, eles estão viajando no interior dos Estados Unidos, locais assim, pequenos, onde você ainda vê resquícios de escravidão, inclusive. E eles estão gravando pessoas cantando música folk, pessoas comuns, e estão registrando essas vozes. As músicas são tradicionais. São tradicionais. Mas as pessoas são comuns, não são cantores. São muito simples, inclusive. Tem pessoas muito simples, sabe? Cantando folk, ali com banjo, que é típico da cultura americana. Eles são especialistas em músicas porque eles estudaram, tal, mas as pessoas são pessoas do mundo, né? E isso é muito legal, você ver essa captação. Né? E você vê como, não vou contar o final do filme, evidentemente, mas como essa história sobrevive no final, como isso volta, isso retorna no final do filme, e essas vozes sobrevivem. Daquela captação lá de 1900 final da década de 10, começo da década de 20. Então, esse foi o ponto do filme que me fascinou bastante. Ele tem um lado road movie, digamos assim, de viagem com essa história. Eu gosto muito da fotografia do filme, acho a fotografia riquíssima. Bom, já falei demais, agora eu vou deixar a Natália falar também aqui, senão eu não paro. Mas, gente, eu gosto do filme, acho o filme bonito, acho delicado. Eu acho que estava em Cannes, né, Natália? Esse filme foi para Cannes, né? Foi, ele estava na competição de Cannes. Estava na competição, acho que não ganhou nada. Não. Mas eu acho que é um filme que vale a pena ser visto. Eu acho que tem coisas muito... E tem o Chris Cooper também, que é um ator bem interessante. Adorei ver o Chris Cooper nesse filme. Ele é um baita ator. Uma pontinha, né, assim, mas assim... Fazia tempo que eu não via ele em alguma verdade, coisa. Ele andava meio sumido, né? Natália, como que você viu nesse filme o equilíbrio entre o drama histórico e a história de amor? Eu acho que esse é um ponto interessante, porque a gente tá... O contexto histórico vai influenciar na forma como essa história de amor é construída, né? Porque você tá falando de final de década de 10 nos Estados Unidos, então... relações homoafetivas não são bem vistas e nem bem quistas naquele contexto. Então, são dois personagens que precisam do isolamento para poderem se relacionar, para poderem expressar ali o afeto que sentem um pelo outro. Então, isso são coisas que estão intrínsecas ali, que estão relacionadas, né? O modo como eles se relacionam tem a ver com esse contexto que é opressor. Não que essa opressão seja mostrada no filme, mas vai influenciar até na forma tímida como eles se relacionam, como eles entendem esse sentimento que eles começam a ter um pelo outro, né? E até pegando um pouco esse gancho que o Rafael trouxe da contação de história pela música, né? A gente tem agora a Odisseia em forma de cinema, só que a Odisseia é uma história de 2.700 anos contada em forma de canção. Então, veja só, as canções foram passando de geração para geração até chegar em uma forma ali que a gente conhece hoje, nem se sabe se essa é a forma original que foi feita, né? Então, para você ver a importância de você perceber essa virada de chave que o filme traz, né? A partir do momento que esses registros passaram realmente a ser registros de fato e não através são registros, né? Ambos são formas de registro, mas sem suscetibilidade a ser infiel ao que foi dito lá atrás. Então, é real, é da forma como foi feito. E isso é muito, muito legal, assim. Você falou muito, né, do som, a gente conversou muito sobre isso. E nesse filme não tem como fugir, né?
Eu queria que você comentasse sobre assim, a importância do trabalho de pesquisa sonora como preservação da identidade cultural. Perfeito. Som no cinema é fundamental, né? E cada vez mais, se a gente olha para a história do cinema, a gente vê que antigamente, o som era visto como um problema, captação. Hoje a coisa se modernizou tanto, né, que o som se tornou algo assim, praticamente um ponto equivalente à imagem, digamos assim, né? Porque você consegue transmitir sentimentos, você consegue mudar até uma narrativa de um filme, ou dar um outro tom para o filme, dentro do que a gente trabalha dentro do som, né? E esse filme, quando ele coloca o som como um elemento histórico, ele também valoriza, ele traz essa valorização do som, né, da abordagem sonora, desde aquela pequena abordagem da gravação, uma abordagem importante, não pequena, mas até aquele pequeno som que você ouve, por exemplo, de uma folha na floresta, de um vento, como o som também ele entra, ele faz parte da narrativa e ele pode ajudar você até a compreender um personagem, por exemplo, a psicologia de um personagem, ou o lugar daquele personagem, ou qual o objetivo, tudo isso influencia dentro da narrativa cinematográfica. Então o som é importantíssimo. E até nesse próprio filme, né? São personagens que, como eu disse, são mais tímidos, né? São mais recatados. Então eles vão conversar muito através da música. É verdade. O som vai ser essencial inclusive, também para eles. Conhecem por causa da música, né? Eles se conectam pela música. O primeiro encontro vai ser pela oitiva, pela audição. O que faz o personagem do Paul Mescal puxar papo com o personagem do Josh O'Connor é a música, porque ele tá num bar cheio de gente. Exato. Daí ele ouve. Primeiro ele ouve e fala, peraí, tá vindo um som, Depois aí ele olha pro pianista, que é o Josh O'Connor, e fala, pô, vou conversar com aquele cara. Quer dizer, a música juntou os dois. A música é o elemento. É o elemento. Então eles pouco união. falam, mas eles se comunicam pelo som, pela música. Perfeitamente. Então, assim, a música é um elemento de aproximação entre eles, né? É muito interessante. Como você disse, o filme que se passa em 1910, né? Acho que 17. Uhum. Então, assim, o romance homoafetivo era uma coisa impensável, né? Mas eu li que ele é construído de forma delicada, sem recorrer ao melodrama, né? Ele é bem delicado. Ele é bem sutil. Ele vai... Quase invisível. Ele vai caminhar com calma. Eu acho que tanto o contexto, né, de pensar no olhar social da sociedade sobre os dois, colabora para que ele tenha essa sutileza, né? Ele não pode, ali naquele contexto, ser extravagante, né? Porque a extravagância vai trazer algum tipo de represália. Então, ele é calmo, ele vai trabalhar o romance com paciência, com parcimônia, ele não vai... vai ser realmente uma construção na estrada que eles estão tocando mesmo, durante esse caminho. Mas eu acho também, Natália, que em alguns momentos do filme, ele deixa um pouco de ser uma história de amor para ser a história do Paul Mescal. Exato, né? Ele dá uma mudada. Ele toma um outro caminho. Eu não acho que ele fique ruim por isso, eu gosto, mas ele vai para um outro caminho. Ele se interessa, às vezes, até mais pela história desse cara, tá? Desse personagem, que depois vai aparecer mais velho, né? Ele vai um pouco para esse lado e sai um pouco da história da relação, para depois voltar e ligar de novo as pontas no final, né? No final ele volta e junta tudo isso de novo. Eu acho que até ele quer ressaltar o quanto são pessoas diferentes, né? Porque o personagem do Paul Mescal, ele é um cara do interior, um cara rural, ele vive, como você disse, né, num cenário de escassez, uma família mais pobre, absolutamente frio o ambiente ali onde ele reside, que em algum momento do filme ele retorna para casa, né? E o personagem do Josh O'Connor é um personagem urbano, muito mais da cidade, então eles são figuras muito contrastantes. E a fotografia é fria, né? Totalmente, o filme é absolutamente frio. É muito frio, muito assim, frio. Né? Então, assim, você vê que é o sentimento se colocando contra aquele universo frio, Exato. Às vezes gelado mesmo, né? Do espaço, mas eu acho a fotografia do filme, eu acho o ponto alto do filme a fotografia. Mas eu acho ele melodramático. Eu acho que ele é assim, ele vai puxar essa veia pra... Mas não sobe tanto o tom, né? Não, ele é discreto o tempo todo, né? Ele é discreto o tempo todo. Esse filme, ele estreou no Festival de Cannes, né? Foi. E recebeu muito elogio, né? A direção e a interpretação dos atores. A gente está diante de, como o Rafael trouxe, de dois atores que estão estourando, né? Eles estão no auge da carreira deles. E esse filme...
O filme foi muito buscado em Cannes justamente pelos dois, né? Então, esse é o tipo de tapete vermelho que todo mundo quer ver, né? Com certeza. É a coletiva que todo mundo quer ir. Então, ninguém quer perder a oportunidade de ver esses dois atores no mesmo lugar, né? Eu nunca fui pra Cannes, eu acompanho pela internet, mas eu vejo que a Natália pode falar melhor. Cannes tem um pouco isso, né? Às vezes aquele grande filme não recebe tanta destaque, nem todo mundo vai na coletiva. Eu lembro que teve um ano de um filme do Aki Kaurismäki, eu esqueci, acho que o Folhas de Outono, que ele apresentou. Lindo esse filme. E ninguém foi, pouca gente foi na coletiva, um dos melhores filmes da competição. Sim. E tem aquelas coletivas que bombam, que lotam, e os filmes do filme nem é tudo isso. Porque tem gente famosa, porque tem esses figurões, famosos, né? Você quer fazer uma pergunta pro famoso, né? Exatamente. E tem isso, né? E todo mundo quer dar matéria, né? Então você tá concentrando ali muitos jornalistas no mesmo lugar. E Cannes também tem essa estratégia de trazer estrela para fazer vitrine, né? Exatamente. Eles precisam disso. Eles precisam do cinema de autor, mas eles precisam da vitrine também. Né? Tem um protocolo até para eles seguirem, né? Geralmente, eu vejo que às vezes eles pegam, por exemplo, para ser o filme de abertura, um filme mais, né, com mais estrela, para dar mídia. Tem esse lado também, né? Isso eu acho que existe no cinema como um todo. O próprio Envolver com Arte, a minha proposta sempre foi trazer filmes fora do circuito comercial. Exato. Mas eu quero que as pessoas vão ao cinema. Então, muitas vezes, quando eu vou trazer um filme como foi o do Almodóvar, ou com um ator mais conhecido, a gente usa isso. Mas tem uma questão também aí, Fátima, que eu acho interessante, que eu acho que o cinema, nesse ponto, mudou bastante. Eu acho que um filme como esse, que a gente tá, dessa história do som, há 20 anos... ele estaria no circuito aberto com mais salas e mais sessões. Impressão que eu tenho, tá? Hoje, eu acho que o nicho do cinema, de shopping principalmente, ele ficou muito no blockbuster. Ele se fechou um pouco para esse cinema mais dramático, com exceção da época de Oscar, que acaba vindo mais coisas, né? Mas, um filme como esse acabou ficando um filme um pouco mais de nicho. Curiosamente, mesmo tendo dois atores nichado, tão famosos. Você veja que coisa, né? Então, eu acho que hoje, pelo menos no Brasil, eu vejo o que atrai grandes bilheterias e público não é mais o ator em si. É a fórmula, é a franquia, é o personagem, né? É o super-herói que tá ali, é o Harry Potter, não é mais o ator que tá vivendo ele, entendeu? Por isso que existe Move com Arte, né? Ainda bem, né? Esses filmes até Ainda nós. Exatamente, né? Foi essa a proposta. Né? Isso é muito bom. Por isso que ele tá aí há quase 20 anos. Exato. Né? Bom, agora a gente vai para o sabor do filme. A gente já falou da parte cultural, do conceito histórico, agora nós vamos para o sabor do filme. E a Laura, como sempre, faz uma curadoria perfeita para escolher. E para esse filme ela sugeriu uma Blueberry Pie, que é uma torta, né, de blueberry, de mirtilo do Maine. E ela escolheu essa torta porque o filme, o Lionel e o David, eles percorrem estrada para preservar canções antes que elas desapareçam. E a Blueberry Pie, ela preserva a memória do Maine por meio dos sabores desse tipo de mirtilo, né? Então foi por isso. E essa torta é deliciosa, maravilhosa, né? E lembrando que a receita completa você vai encontrar no blog do Temperos, com tudo lá passo a passo para você fazer uma torta deliciosa, né? Então, mais uma vez, eu quero convidar você para o Move com Arte desse final de semana, no sábado e no domingo, às 11 horas, no Move com Cinemas, no Maxi Shop Jundiaí, para assistir esse filme, A História do Som. É um filme, na minha opinião, eu imagino que seja delicioso de assistir, né? E quem sabe, a hora que você voltar em casa, você faz uma torta de blueberry, né? Então, não se esqueça, esse episódio e todos os outros estão no blog do Temperos e você consegue acompanhar aqui na Rádio Difusora, no Spotify, no YouTube, no blog tem esse e todos os outros, né? E a gente espera você. E toda semana tem aqui um comentário novo com os meus parceiros, né? Que me ajudam a fazer a pauta desse programa. Rafael Amaral e Natália Bocaneiro, que eu agradeço como sempre, sem eles eu não teria aqui Temperos de Cinema, e que agora eles vão passar a rede social para vocês poderem conhecer eles melhor. Eu que agradeço, Fátima, espero que vocês gostem do filme, que vão assistir, que gostem e que comentem conosco em algum momento. É @Natália Bocaneira no Instagram, nas outras redes, e eu escrevo no site Cinema com Crítica e Coletivo Crítico. Eu sou Rafael Amaral, quem quiser
fazer contato no Instagram, meu arroba é rafaelamaral82, ou no meu site palavrasdecinema.substack.com. Obrigada mais uma vez pela audiência e até a próxima semana.